Bom dia, esse é o Coro na Quarentena e eu sou Gustavo Ascioli. Todo sábado, 11 da manhã, às vezes muda, mas normalmente é 11 da manhã, quase sempre, 98% das vezes às 11 da manhã eu tô aqui fazendo entrevistas nessa página super bacana do Instagram, uma página coletiva, o que é uma iniciativa sensacional assim de gente, de pessoas do teatro, da cultura, do pensamento, da academia, de várias artes, pessoas que se juntaram para fazer essa página. Há um ano atrás, quando essa situação toda de crise mundial começou, o Coro na Quarentena começou logo no iniciozinho, em março de 2020. Para fazer isso que nós estamos fazendo aqui, nos reunir, conversar, tem leitura de peça, tem leitura de textos acadêmicos, leitura de livros, tem ensaios abertos, tem entrevistas, debates, tem performance. Aqui no Coro da Quarentena tem de tudo um pouco. E o mais importante, além disso, o Coro na Quarentena também é um movimento, é uma união para ajudar pessoas ou grupos que estão em situação vulnerável financeiramente, etc. e tal, nesse momento de crise. Então, nós arrecadamos fundos para fazer essa doação, para fazer essa ajuda, esse socorro. E esse mês nós estamos em parceria com o grupo Pela Vida de Nossas Mães, que tem por objetivo socorrer diaristas e empregadas domésticas que perderam seus trabalhos, que viram suas rendas reduzidas ou zeradas durante essa crise. E a nossa causa desse mês é essa. Então, quem quiser contribuir, o link está aí na página, através do Simpla, tem contribuição através da conta corrente também, da conta bancária. E a minha convidada já apareceu aqui, mas eu acho que eu vou ter que convidar de novo. Eu vou ter que convidá-la porque o convite dela sumiu aqui de mim. Vamos ver. Vou com a aqui junto. Ela é atriz e é a pioneira da audiodescrição no Brasil. Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo. Tá no interior? Tô no interior, tô em Minas, vai. Fugiu É um bom, pouquinho. é bom que a gente foi descobrir, o mundo descobriu também que dá para fazer as coisas remotamente, as pessoas podem ficar em lugares mais aprazíveis e isoladas, né? E viva a tecnologia, né? Que pode ter internet na roça agora, boa, inclusive melhor do que a da cidade. Então, meio caminho andado, né? Melhor que a da cidade, é? Melhor que na cidade, porque aqui é fibra ótica, né? Então chega super forte a internet e lá na cidade você tá no meio, né, da muvuca, dividindo com uma multidão. Então a nossa internet aqui é melhor, por incrível que pareça. Dá quase vontade de se mudar, não dá não? Fala a verdade. Não é, sobretudo nesse momento, né? Assim, com criança pequena, meu Deus, é uma diferença incrível, sabe? A gente fica realmente bem, assim, né? Um pouco desconectado de tudo, mais com o pezinho na grama, na terra, né? Podendo fazer uma caminhada ao ar livre, né? Conectado não deixa de ser o real, né? Também a natureza, né? Porque a natureza, ela É é o real, né? É mais real do que a cidade. exatamente. E é impressionante você ver que ela não tá nem aí, né? Assim, os passarinhos, as árvores, o ciclo das plantações não alterem absolutamente nada, né? Tá todo mundo bem, a gente é que tá com problemas. Graciela, eu vou ter que me acostumar a te chamar de Graciela durante a entrevista, hein? É, tá bom. Então,
essa é uma entrevista diferente porque normalmente eu me preparo muito para fazer as entrevistas, mas nessa eu conheço a história de perto, né? Eu sou partícipe de boa parte da história, de boa parte dos projetos, né? Então eu tenho que resistir à tentação de contar mais a história do que você. Não, mas você me ajuda. Isso, né? Porque assim, é, eu acho que o ponto de virada para a gente já ir logo assim para a audiodescrição e depois para o Festival Assim Vivemos, para a gente começar já mais adiante, o ponto de partida é quando eu te convidei para fazer o meu primeiro, para ser atriz protagonista do meu primeiro curta-metragem, um Cão Guia, né? Esse é o projeto, esse é o Cão Guia está nos trazendo, está nos conduzindo até hoje, né? A todos nós, a mim, a você, a Lara, né? É. A gente está aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ainda é, de certa forma, por causa do Cão Guia, né? Então, é um curta-metragem, primeiro curta-metragem nosso, né? O primeiro que eu fiz como diretor, o primeiro teu como atriz, era um filme de escola, de estudantes, todo mundo aluno, e o primeiro do Bruce também, e tá Tá dando lá. fruto até hoje, né? De 99. Conta aí como é que foi quando eu te convidei. Eu acho que assim, o bonito sim, se tem algo assim, né, desse início que é muito bonito, que é justamente foi um filme, né, feito de forma despretensiosa, né, sem nenhuma intenção, não imaginávamos, né, que o filme fosse nos levar para esses caminhos todos lindos e uma trajetória tão interessante. Foi feito, né, com aquela espontaneidade, aquela alegria, né, de pessoas muito jovens experimentando. Talvez isso também seja um pouco o que resultou no filme, na trajetória do filme, em toda a premiação que o filme recebeu, né, um frescor, né, uma despretensão com uma carreira, meu Deus, esse filme tem que fazer uma carreira, ou enfim, não tínhamos isso, né? Tínhamos muita vontade, tínhamos, né, um certo talento que estava começando ali a aparecer e uma ideia ótima, né? Um tema muito, muito interessante, um roteiro super bom e Mas, uma na verdade, se no final saísse um filme, já era uma... já seria uma grande vitória, na verdade, né? A sensação era essa, né? equipe universitária, né? As pessoas ali todas, enfim, experimentando, sem saber o que ia dar. E de repente somos surpreendidos por essa trajetória que começa a ser convidado para ir para os festivais e para os festivais nacionais importantes e daqui a pouco para os festivais internacionais, né? Eu ganhei um Kikito, eu ganhei o melhor atriz de curta em Brasília. No Rio, em Curitiba, o filme ganhou uma série de prêmios de roteiro, de direção, né? E, enfim, chegou ao Festival Alemão, né? Que vocês levaram o filme, que era Não, o Festival... deixa eu voltar aqui. A gente não contou o que é o filme para começar. Sim. O filme você faz uma cega, né? É uma história totalmente ficcional. Na verdade, a Lara, que é a minha mulher e a sua irmã, e era produtora do filme, mas ela virou produtora do filme depois. A Lara teve um sonho que uma amiga dela tinha ficado cega, tal, e isso me despertou a ideia de escrever esse roteiro. Eu precisava fazer um filme, estava na universidade, estava estudando cinema, queria fazer um curta, e me despertou a ideia de fazer esse curta. Uma moça cega que é abordada por um cara na rua, tal, fazer uma coisa meio novela vaga, assim, na rua. E eu convidei você para ser a protagonista do filme, para ser essa cega. E a gente está contando aqui que era um filme de estudante, tudo isso, mas a gente levou muito a sério, muito profissionalmente isso tudo. Sim. Então, entre outras coisas, você foi fazer laboratório no Instituto Benjamin Constant, de olhos vendados, para aprender a ser cega, né? Sim, Eu queria que você contasse essa história primeiro. Como é que foi esse convite para fazer uma cega no cinema, que é uma responsabilidade muito grande, né?
Porque Muito. os olhos, com a câmera, com aquela tela grande, os olhos, o olhar denuncia muito, né? A câmera ela tem essa capacidade, essa propriedade de capturar a alma do ator através dos olhos, né? E você tinha que, no teu primeiro filme, justamente disfarçar o teu olhar, esconder os teus Sim. olhos, né? Eu sei até hoje fazer o olhar da Lúcia, que eu treinei tanto, tanto, tanto. Eu brinco com os meus filhos, às vezes eu faço esse olhar da Lúcia que eu consegui. Bom, sim, eu fiz aula de reabilitação, mais do que um laboratório, eu fiz a aula mesmo que as pessoas que ficam cegas ao longo da vida fazem no Instituto Benjamin Constant para realmente aprender a se situar no mundo, né? Até as noções, as referências do mundo que não são as visuais, né? Então eu ganhei a bengala, eu fiquei vendada e eu fiz uma aula pela rua mesmo para aprender a movimentar a bengala da forma correta, para aprender a chegar num semáforo e esperar para atravessar a rua, a relacionar, né, o ambiente com as outras referências que não são as visuais, como os cheiros, os ambientes, né, o vento, como que você sabe que você chega numa esquina. Enfim, então eu fiz essa aula de reabilitação. E uma das primeiras coisas que eu ouvi lá no Instituto, quando eu cheguei, quando nós chegamos com essa proposta, pedindo, né? Foi assim, uma pessoa cega me disse assim, as atrizes que fazem os cegos nunca fazem bem. A moça me disse assim. Inclusive, há pouco tempo atrás, uma atriz numa novela que fez uma cega, tudo errado, tudo errado. Ele me deu vários exemplos, assim, de coisas erradas, né, e tal. Aquilo me chamou. Mas essa pessoa era cega ou era vidente? A pessoa era cega e estava com a mãe dela e adorava a novela e veio me dizer isso. Não, porque as atrizes que fazem as cegas não fazem direito. Cometem erros assim absurdos que nós nunca faríamos, né? Tipo acertar o interruptor sem tocar na parede antes, coisas assim. Ela me deu alguns exemplos. Recentemente tinha tido uma personagem cega numa novela e ela estava criticando isso. Então isso assim me chamou na responsabilidade para essa questão dos detalhes, né? Assim, dos detalhes mesmo. Como que você procura, né, sem ver um objeto? Tem aquela cena do cachorrinho que o personagem do Bruce deixa o cachorrinho, né? Então assim, como que você vai tateando até chegar no objeto? Pequenos detalhes que eu acho que também fizeram um pouco a diferença, né? E Aquele me detalhe de chama... que é o cego que segura no braço da pessoa, né? Porque a gente tem a tendência de pegar no cego para conduzir, né? Por exemplo. Exatamente, é deixar, né? Dar o braço e como que é isso, como que é esse toque, né? Como que é o corpo, como que é a movimentação da bengala, para que realmente a pessoa não esteja fingindo, né, que tá com a bengala, no meu caso, e sim qual é a altura certa que ela fica para tocar nas coisas importantes, como postes e muros e objetos, né? Então, isso me deu assim, me deu um, né? Eu tava meio, opa, vou fazer um laboratório, tal, de repente eu ouvi isso e disse, opa, coisa, o buraco é mais embaixo, realmente é algo que precisa ser bastante trabalhado, né? E a questão do olho, de como que, né, faz o... Porque, assim, o olho das pessoas cegas é muito variado, depende do que a pessoa, né, do problema que a pessoa teve, se teve, né, tem aquele olho mais esbranquiçado, tem um olho que é idêntico ao de quem vê, que você demora a entender. E eu fazia questão de fazer alguma cena sem os óculos, né? Porque eu falava assim, é muito fácil fazer o cego de óculos escuro e a gente tem que fazer sem os óculos. E eu acho que são as Né? cenas mais bonitas do filme, são as do olhão, sabe? Porque justamente assim, a gente conseguiu chegar nesse lugar do olho parado, né? Que é um olho que existe, mas que ele não tá vendo. E eu acho lindo aquela cena, sabe? Porque eu acho que a gente realmente, com esse trabalho, burilando, a gente chegou nesse olho bem realista, né? Assim, de uma pessoa cega. E aí, enfim, né? Teve toda essa trajetória, uma Mas eu captação. queria comentar uma coisa contigo ainda. Quando a gente foi lá no Benjamin Constant,
Logo no primeiro dia lá que você ia começar a fazer a aula, que o cara, eu esqueci o nome dele agora, que ele começou a explicar tudo e tal, eu, eu tentei fazer um pouquinho assim. Eu me vendei e dei o braço para alguém, segurei no braço de alguém, eu acho. Não quis nem pegar a bengala, mas eu segurei no braço de alguém para sentir como é que era. E a angústia foi tão grande, a insegurança, é, não saber se a pessoa ia realmente me levar do jeito certo para onde eu queria, perder o controle, né, o comando da situação. Eu não consegui nem imaginar como é que pode ser uma pessoa, até hoje não consigo imaginar essa sensação, como é que é a pessoa se deslocar sozinha, só com uma bengala por esse mundão aí, essa cidade caótica, né, cheia de buracos, cheia de gente, bandido e sei lá o que mais, né? E Uhum. você viveu essa angústia, né? Você teve que se jogar nesse. Sim. E eu falei assim, ainda bem que é ela que vai fazer, eu não preciso fazer isso, eu tirei logo a máscara, eu sou o diretor. Vai lá. Não, eu senti desequilíbrio, sabe? Ah, durante quase todo o tempo, assim, pelo menos ali nos primeiros momentos da venda, eu me senti muito desequilibrada, né? Realmente, essa insegurança de pisar, né? A gente fica completamente rendido, assim, né? E aos poucos eu me lembro que quando eu cheguei lá na floricultura que tem na frente da Unirio, eu já estava mais equilibrada, né? Já estava assim me adaptando mais à situação. Mas num primeiro momento eu me senti muito desequilibrada, assim, perdi meu eixo, né, do meu corpo, assim, tive que reencontrar esse eixo, né, de equilíbrio. É, mas eu gostei muito, sabe? Eu gostei muito. Assim, as conversas, né, que a gente teve lá no Instituto com as pessoas cegas, né? Descobrir um pouco todo o universo, né? Assim, de pessoas, por exemplo, a diferença de pessoas cegas que ficaram cegas ao longo da vida, ou seja, que têm as referências visuais do mundo, e as pessoas que nasceram cegas, né? É muito diferente isso, que nunca viram e que, portanto, não formam imagem no cérebro, né? Sonham no escuro, não tem imagem, né? Não tem o entendimento do mundo é muito mais conceitual do que o imagético, né? Então, pensar e refletir sobre isso tudo, escolher a minha cega, a Lúcia, como que ela ia ser, né? Enfim, claro que escolhi, imaginei ela ficando cega, não nascendo cega, porque é algo bem mais difícil, assim. Inclusive, a questão das expressões faciais, eu sou muito careteira, né? Procurei fazer a Lúcia um pouco menos. Mas as pessoas que nunca viram, elas. Porque a criança aprende com o mimetismo, né? Imitando. Então você faz assim para a criança sabe que isso é uma expressão de alegria, né? Então quem nunca viu não tem muito esses códigos, não desenvolveu muito esses códigos, né? As expressões são diferentes, as reações são diferentes. E então, claro que a cega que eu fiz foi uma cega que já viu e tal, para poder, né, chegar num lugar assim bom, né? Então, mas tudo isso foi realmente um mergulho incrível, sabe? Uma oportunidade maravilhosa e que rendeu todos os frutos que rendeu e até hoje, como você disse, está um pouco mudando aí a nossa vida, né? Agora, quando você estava em cena, você estava enxergando, né? Porque em nenhum momento a gente tirou tua visão. Você usou só a memória do corpo do que você tinha desenvolvido ao longo desse processo de preparação, foi isso? Na verdade, o movimento físico que eu escolhi para o meu olho, ele me dá uma espécie de desfocada. Tá me ouvindo? A Maria Helena está pedindo para você fazer o olho. Ela falou assim: faz o olho da tia. Eu tenho que me concentrar um pouquinho, mas eu vou tentar. Aham. Agora você não está vendo mais nada, né? Fica um pouco. Aham.
é uma coisa meio vidrada que me dá Sim, uma certa mas você tira o foco também, de uma certa maneira, você tira o foco? tiro o foco. Aham, sei. Mas é difícil sustentar isso, né? É, Você não fazia todas as cenas assim, né? mas quando eu faço isso, que tira o foco, já te ajuda, né, na atuação, porque você não tá mais com essa referência visual Uhum. focada, né? Então já dá sabe, não tô mais aqui, não tô mais vendo, sabe? E isso me ajudou muito, assim, né, a fazer a personagem. Porque daí você vai para toda, reflete, né, no seu corpo, assim, né? Uma coisa um pouquinho Sua mais relação com os outros sentidos mudou também a partir dessa experiência do filme? eu acho que sim, não tanto quanto, né, as pessoas realmente que não têm a visão, mas assim, a atenção, a percepção, né, em relação a como que você anda, quais são os pontos que você precisa tocar, sabe? Como que é esse corpo que caminha pela rua sem ver, né? Que é um corpo um pouquinho mais armado, menos relaxado, menos, né, disponível aqui. Ele tá mais rígido um pouco, né? Então, essas coisas né, me ligaram assim muito, muito Uhum. profundamente, assim. Porque em mim, por exemplo, depois de fazer o filme e o festival também, né? A gente vai chegar no festival, não vamos antecipar o. Mas assim, eu, por exemplo, muitas vezes eu ouço alguma coisa e daí eu penso assim, eu não preciso ir lá ver o que é. Eu posso ouvir e saber o que é sem ter que ver, entendeu? Mas assim, eu comecei a fazer esse tipo de reflexão, né? Sim, Às vezes a gente quer fazer uma coisa só pelo tato, às vezes é mais fácil mesmo a gente fechar o olho e fazer só pelo tato do que tentar fazer de olho aberto, né? Tem umas coisas assim, né? sim, sim. Tem, mas a gente é muito dependente, né, da visão. É impressionante como é assim um sentido, né, que faz com que a gente até desenvolva menos as outras possibilidades, né? Porque isso que eu percebo nas pessoas cegas, assim, eles têm uma acuidade auditiva, né, uma capacidade de percepção de diferentes vozes, de sons muito superior a gente, né? Então, assim, a gente fica muito, né, se baseia muito na visão e acaba que não tem capacidade. Se a gente no escuro não se vira, né? Eles no escuro Uhum. se viram, fazem tudo. Cozinham, sobe a escada, desce a escada. A gente não, a gente fica desesperado atrás da vela, né? Para poder enxergar. É. Assim, então é bem Tempo, importante, tempo, forte. tempos depois, por conta do festival Assim Vivemos, a gente foi no almoço às cegas, né? Que a gente tinha que almoçar vendado, lembra disso? Uma feijoada. Que Um foi. caldo, né? Você botava o ossinho, era uma feijoada, então tinha uns pedacinhos, umas costelinhas. Alguém colocou dentro do guardanapo, o outro pegou o guardanapo com um ossinho para se limpar. Foi uma lambança. Um bebendo no copo do outro, né? Pegava o copo do outro na mesa, sem saber. Sim. E é engraçado porque me deu um calorão, comecei a suar, não, tudo errado. E é engraçado que você sabe, Gustavo, até hoje o filme é de 99, né? Digamos que ele começou a ser exibido, sei lá, em 2000 ali, que começou a ir para os festivais e tal. Até Ele começou em hoje, novembro de 99, aquele festival do Rio, que você ganhou melhor atriz, foi em novembro. Não, minto. O Festival do Rio foi setembro de 99 e o Festival de Brasília novembro de 99. Gramado é que foi 2000, então, né? Gravado em 2000, é. Inverno de Julho, 2000. junho, uma coisa assim. Isso. Até Faz tempo, hein? hoje, as pessoas dizem que viram o Cão Guia no Canal Brasil. Durante muito tempo, eu fui. Tem um cara, não sei se ele existe ainda, mas tinha um cara em Botafogo que era um cinéfilo. E ele era meio doido, lembra? Não me lembro o nome dele. Lembro, lembro. E ele, toda vez que ele me via na rua em Botafogo, ele me dizia ceguinha, ceguinha, ceguinha. Mas isso durante muitos e muitos anos, né? Então, assim, até hoje
Alguém viu o Cão Guia que passou não sei aonde, que me mandou uma mensagem dizendo: te vi no Cão Guia, te vi no Cão Guia. Então, realmente foi um marco que nos É. norteou aí. E daí o Cão Guia foi para um festival só sobre filmes sobre pessoas com deficiência, só de filmes sobre pessoas com deficiência em Munique, na Alemanha. Inclusive essa história é divertida porque eu escrevi naquele tempo, aí não tinha internet, né? A internet não existia ainda. Só existia aqui no Pentágono, sei lá, nas universidades americanas. Então, a gente ia para o CTAV, que é o Centro Técnico Audiovisual, que tem ali na Avenida Brasil, que é um lugar do governo federal de assistência ao cinema, e a gente pegava ficha de tudo que era festival. O CTAV recebia umas fichas assim, de inscrição em festival, recebia meia dúzia, né? Sei lá, de alguns do mundo. E daí a gente passava lá, catava umas fichas e preenchia e botava no correio, né? Com fita VHS do filme. Então a gente às vezes pegava meio sem saber, entendeu? Assim, uma coisa meio irresponsável, só via assim, deadline, tal, preenchia a ficha, botava no envelope e ia mandando. Então eu mandei para esse festival na Alemanha sem saber o que era, entendeu? Só via, é um festival na Alemanha que ainda tem inscrição ainda, e é de curta, foi. E daí quando eu cheguei lá junto com a Lara, que é a produtora do filme, né, Lara Pozobon, sua irmã e produtora do filme, que a gente descobriu que o festival era de filmes sobre pessoas com deficiência. E daí o Cão Guia passava na primeira noite do festival. Então a gente já chegou já estreando num festival totalmente diferente. O Festival da Alemanha é um festival que consegue levar, até por estar na Alemanha também, né, por ter mais dinheiro e por estar no centro ali da Europa, mais perto do Oriente também, né? É um festival que consegue levar os diretores e alguns dos personagens dos filmes Uhum, para sessões, sim. e daí faz assim uma conversa sobre os filmes depois das sessões. Então a gente chegou lá descobrindo o que era aquilo, já entrando no cinema, já assistindo aqueles filmes, acendeu a luz, venham aqui para frente para conversar todo mundo. E daí, entendeu? E daí a gente ficou chapado com a experiência de conhecer as pessoas, de assistir todos aqueles filmes. A gente achou que tinha que ter um festival assim no Brasil, né? A gente achou que o Brasil precisava, né, estar nessa linha de frente do mundo, tal. E eu estou falando tudo isso porque a gente fez o Cão Guia como exercício de ficção, não era uma coisa de engajamento social nem nada, né? Para mandar nenhuma mensagem, era só uma história de amor, né? Uhum. É... E daí, o CCBB, a gente inscreveu no edital do CCBB, o CCBB quis o projeto, e daí a gente te convidou para fazer uma coisa que a gente nem sabia ainda como é que se chamava. E, na verdade, a gente descobriu que o festival alemão não fazia, porque na Alemanha eles davam fone de ouvido para a gente para traduzir os filmes, para dublar os filmes, né? E daí a gente teve a ideia, ué, se está dublando, por que também não conta para quem não enxerga o que está acontecendo? A gente não sabia nada disso, a gente te chamou para fazer isso. Eu queria que você contasse toda essa história, como é que foi o convite, como é que foi entender o Uhum. processo e como é que foi depois esse contato teu quando os filmes começaram a chegar para você estudar os filmes e conhecer e se preparar. Uhum. Bom, foi exatamente isso. A Lara chegou da Alemanha, é, me falando que tinha um casal no palco, com microfone, uma coisa meio áudio aberto, assim, mas que não era bem para os cegos, o casal fazia a tradução, eu acho, né? Simultânea. E me falando disso que por algum motivo ela, né, descobriu que existia, que era uma narração descritiva para as pessoas cegas e que o festival nem fazia muito bem, né? Eu me lembro que ela chegou me contando isso.
E então a gente começou a pesquisar, a perguntar, né? Aí já era o início, me lembro que já era o início assim da internet, fizemos algumas pesquisas e tal. Foi em Comecei a 2003 para as pessoas se localizarem, né? Isso foi em Oi? 2003. Para as 2003. pessoas se localizarem foi em 2003. O primeiro festival foi em 2003. 2003. Então, um pouco antes do festival, né, a gente começou a dar uma pesquisada. E aí me veio a ideia de começar a pesquisar, botar as palavras em outras línguas, né? Então, coloquei em francês, narração descritiva, em espanhol. E aí sim, eu comecei a descobrir que existia isso, né? Não me lembro se já se falava audiodescripção ou não. Acho que não, Mas acho a que gente ainda só descobriu esse nome, a gente só descobriu esse nome lá em 2000, no terceiro depois, festival, 2007, é. exatamente. Mas descobri uma audiodescritora francesa chamada Marie-Luce Plumazil, que é a maior audiodescritora francesa, e através de alguns artigos que eu consegui dela, e depois fui descobrir que na Espanha também já tinha bastante pesquisa em relação a isso, na Universidade Carlos III de Madrid, que é até hoje uma referência, né, de estudo de acessibilidades em geral, né, pelas discapacidades. Então, comecei a estudar e ver, então, como que era esse serviço. Né? Procuramos, existe alguém no Brasil que faz? Não. Tinha uma iniciativa da Bel Machado em Campinas, que ela chamava, acho que Cinema Cegas, que era também algo bem inicial, assim, ela não usava equipamento nem nada, ela chamava algumas pessoas cegas e descrevia um pouco as imagens, né? Nos comunicamos com a Bel também, mas não era assim algo profissional, não era algo, né, estruturado nem nada. E aí, então, a partir deste material, a partir desse conhecimento inicial, da normatização espanhola que já estava disponível, né, de como fazer, eu então topei, né, o convite de vocês de fazer esse serviço no Festival Assim Vivemos, em todos os filmes, em filmes estrangeiros. Então, na verdade, sim, a gente começou da maneira mais difícil, que até hoje, 18 anos depois, faz 18 anos que eu faço audiodescrição, ainda é o maior desafio, é o Assim Vivemos em termos de volume e de complexidade, né? Então, Ó, a assim, Lara está falando aqui que tudo isso só foi em 2006. Que em 2003 não tinha tudo isso, não. Que em 2003, eu acho que você foi na tua intuição. bem na intuição, né? Então, depois é que eu fui descobrindo esse material. Não, o início foi muito, muito intuitivo. A gente começou assim, a gente fazia uma descrição muito econômica, porque a gente tinha medo de atrapalhar, medo de Claro. interferir, sabe? Só que já tínhamos, né? Eu acho que a Lara até pode me corrigir, mas eu acho que em 2013 já tínhamos o MAC, que é o Marco Antônio de Queiroz, Não, maravilhoso. não tinha. Que eu Não me lembro, tinha, não tinha, não. talvez em Eu me lembro, 2005, não. então. Mas, enfim, a gente foi construindo a partir do retorno das pessoas cegas, né? Então, eu me lembro que eu era audiodescritora chata, que acabava a sessão, saía correndo e ficava alugando as pessoas cegas, Agora, perguntando. deixa eu voltar lá para o início, Dati. Deixa eu voltar para o início, porque, assim, em 2003, ainda era um momento de transição tecnológica no cinema e tal. Então, o festival foi quase todo em película, Uhum, né? Então, tinha essa... Assim, a gente até hoje faz a audiodescrição no festival ao vivo, né? uhum, sim, Porque gravar é complicado e por várias questões a gente faz ao vivo. Então, uhum, só para as pessoas entenderem, é, a gente chegou numa formação que era você e um ator, né, para ter uma voz feminina e uma masculina, né? E uhum, daí a tua missão, a missão de vocês era dublar as falas dos filmes. Se fosse um documentário, dublar as entrevistas e a narração do documentário. Se fosse uma ficção, dublar os diálogos. E, além disso, ainda entre os momentos nos momentos de silêncio das falas dos filmes,
aproveitar para descrever rapidamente o que está acontecendo para as pessoas que não enxergam, né? Ou que enxergam muito mal. E daí, uma coisa que eu não me lembro é o seguinte: no primeiro festival, você teve os filmes com antecedência? Porque era tudo em película? Como é que a gente fez? Eu não me lembro disso. Não me lembro. Não, eu acho difícil a gente ter feito sem ter assistido os filmes antes. Eu tô Acho achando que muito. você foi pro CCBB ver filme, não foi? Não É, tem uma coisa assim, de alguns, de fazer que eu, projeção especial? eu acho que eu posso ter ido para a sala de cinema para assistir e feito anotações ali. Provavelmente a gente já tinha a lista de diálogos, né, em português, porque a gente sempre produziu as Tinha lista legendas em de português diálogo, dos sim, filmes, né? isso. Isso, recebi a lista de Isso. Então, diálogo. e aí, com isso, a partir da lista de diálogos, eu fazia, né, o roteiro como é feito até hoje. Só que hoje a gente, né, recebe os filmes, estuda, faz um roteiro super justinho, né, com as falas descritivas exatamente nos tempos certos. Provavelmente, eu acho que eu fui para a sala de cinema e fiz A Lara anotações está à falando sim, mão mesmo. que alguns foram em VHS e outros você teve que ir no CCBB para ver em beta, porque os caras tinham uma beta. São termos até que quem não sabe, não existem mais, não existe mais beta, não existe mais, enfim. Mas como é que foi o impacto de ver esses filmes e quando você começou a ver os filmes e ver o tamanho da tua missão, como é que era? Como é que foi esse impacto primeiro? Olha, foi assustador, mas eu me senti muito desafiada e assim, eu me senti muito emocionada, sabe? Eu me senti entrando numa possibilidade assim muito potente, sabe? Você poder fazer essa ponte entre o filme e a pessoa que não está vendo, sabe? Isso é de uma potência, isso é é uma troca assim tão profunda, sabe? Eu sinto isso até hoje, né? A diferença é que hoje a gente tem segurança no que faz, enfim, né? Aprendemos a fazer e naquele momento era algo que me trazia muita insegurança, né? Como eu te falei, a gente fazia uma coisa muito econômica, achava que estava atrapalhando, né? E a partir do retorno das pessoas cegas é que a gente foi entendendo assim, tá, então naquele momento a pessoa não entendeu, precisamos descrever mais. Tem coisas que não precisamos descrever, porque eles entendem, porque tem o som da chave caindo no chão, então você não precisa dizer que a chave caiu no chão, né? A gente foi construindo, ajustando, né, essa quantidade de informação, de interrupção ali, a partir desse retorno dos usuários, né? Dos Não, eu usuários. queria que você falasse mais do teu impacto com relação aos filmes em si, ao conteúdo Sim. dos filmes também. Porque assim, a gente já faz o Assim Vivemos há 18 anos, né? Uhum. E até hoje, para mim, agora, por exemplo, a gente está no momento de fazer a seleção para o Assim Vivemos 2021, né? Para a 10ª edição do festival. E até hoje, parece que eu não me acostumei com os filmes. É, Até eu, hoje, porque cada história de vida, até a questão da linguagem também, né, dos filmes, mas assim, são histórias, um universo que é sempre inesgotável e é sempre arrebatador, né? Porque mesmo a gente que está ligado a esse assunto, na vida cotidiana a gente acaba se desligando dele e a gente esquece dele, né? De pensar nas pessoas com deficiência, de pensar como é que é a vida. E naquele momento, para a gente, então, era o zero absoluto, né? Você nunca tinha sido exposta àquele tipo de filme na tua vida, né? Como é que... e não me lembro, assim, vocês têm a experiência de ter tido uma tia com deficiência, né? O que é uma experiência familiar de vocês que é marcante também. Como é que foi... Queria que você falasse desse impacto do conteúdo mesmo, da relação humana com os filmes, antes de falar da relação técnica da audiodescrição, sabe? eu sinto mesmo, sabe? Eu também sinto.
até hoje me sinto muito impactada. Eu acho que o Assim Vivemos é uma das grandes e incríveis coisas dele, são muitas, mas é justamente assim, é exibir filmes de contextos e culturas muito diferentes das nossas. Muito diferente da nossa. Então, assim, a gente hoje vive, né, nessa profusão de tecnologia. Se você quer, né, muita gente, hoje em dia você quer ver um desenho do Pernalonga, que nem, né, a gente assistia na nossa infância, que era só naquela hora, no desenho às 3 da tarde. Hoje você pega a internet e vê a hora que você quiser, quantos você quiser. Mas o conteúdo do Assim Vivemos, não. Não, você não tem como ver como é a vida de uma pessoa de cadeirante em Moçambique, indo para a balada, tentando ser reconhecida, tentando trabalhar, ou de uma menina numa cidadezinha do interior da China, tentando estudar, não conseguindo. Não existe em outro lugar que você vá entrar em contato com essa realidade desse alguém que é tão diferente de você, tá tão longe, numa realidade tão diferente, numa cultura tão diferente. Então, assim, o Assim Vivemos, ele segue sendo um lugar único, único, que você vê aquele conteúdo e que é só nele, porque vocês fazem esse festival, abrem as inscrições, reúnem esse material e esse material está reunido apenas ali, né? Então, esse aspecto, assim, da coisa única que a gente não teria acesso se não fosse através do festival, eu acho incrível. E me impacta muito. É como você disse, assim, a cada novo festival, meu Deus, mais um contexto, mais uma pessoa encantadora ou uma história transformadora, né? Que a gente vai incorporando e se transformando também. É infinito isso, né? E assim, é muito emocionante, é muito. E não só os filmes, a relação que você estabelece com as pessoas que vão assistir. Que são histórias, histórias e mais histórias, né? Porque aí você conhece alguém que foi lá, uma família que foi assistir ao filme, que chegou de longe, com dificuldade, né? Tô me lembrando agora, né? Um surdo cego que foi com a família pro CCBB de Brasília em 2019, na última edição que nós fizemos presencial, assistir aos filmes, assim, uma família super humilde e um menino já na universidade, surdo cego, sabe? Então, aí você vai conversar com aquelas pessoas, assim, e descobre um outro universo maravilhoso. Dá vontade de sair fazendo filme, né? Dá vontade de sair fazendo filme com o público do Assim Vivemos também, né? Então, assim, você tá toda Uma hora. coisa muito bonita é que as pessoas que assistem o festival, para começar, tem gente que assiste o festival desde o início, assim, que não perde um festival, né? Que está 18 anos acompanhando. E as pessoas sentem necessidade de conversar depois, né? Claro, isso é uma coisa bonita, né? É bonito e eu sempre digo assim, o Assim Vivemos é muito mais do que um festival, né? Ele é um espaço de encontro, de reflexão, sabe? De encontro de profissionais, famílias interessados, pessoas que nunca pensaram no assunto e que por algum motivo entraram na sala de cinema e ficam assim e não querem mais sair lá de dentro, sabe? Voltam e voltam e voltam, né? Porque ele é transformador, ele te coloca em outro lugar da existência, né? E aí não tem nada desse aspecto de pena, de piedade, é simplesmente você entrar em contato com algo que você não sabia que existia, que você não conhece, que você nunca pensou sobre, né? E isso te transforma, porque te mostra... a gente teve essa sorte, né? Essa bênção de fazer o festival no Centro Cultural Banco do Brasil, que é um lugar de referência da cultura, tanto no Rio de Janeiro, quanto em Brasília, quanto em São Paulo, que é um lugar muito, por isso mesmo, já muito frequentado. No Rio de Janeiro, então, assim, é o lugar mais frequentado da cidade, né? Ele é o 10º centro cultural mais frequentado do mundo. Então, tem gente que está ali porque está no centro cultural e daí aproveita, vai ver o que está acontecendo na sala de cinema, né? Entra, e como é gratuito,
entra para ver o filme, e daí recebe esse impacto, né? Sim, sim, exatamente. E essas pessoas também, né? Então você fica ali ouvindo, né, esse primeiro impacto de pessoas que nunca tinham entrado em contato, né, com histórias parecidas e pessoas com deficiência ou profissionais que também têm toda uma gama de experiências, né, para contar. E outra coisa, né, Gustavo, que eu acho assim que é fundamental no Assim Vivemos, é que desde o início, né, e cada vez mais, a gente, vocês escolhem os filmes a partir do protagonismo e do espaço de fala da própria pessoa com deficiência, né? Então é nada sobre nós sem nós. Né? Cada vez mais a gente tem pessoas com deficiência na equipe, cada vez mais a gente, né, enfim, traz as pessoas com deficiência para falarem sobre si, né? Os nossos debates sempre tem pessoas com deficiência falando sobre si, né? Então, é muito importante que eu acho que o festival ele é tão especial também por isso. Não somos nós, né, falando sobre as pessoas com deficiência. A gente viabiliza um espaço de encontro para que as pessoas, né, possam ter voz. Porque até hoje a gente recebe filme, para as pessoas entenderem do que a gente está falando, até hoje a gente recebe filme, por exemplo, em que todo mundo dá entrevista no filme, o pai, a mãe, o professor, o terapeuta, o médico, todo mundo fala, menos a pessoa com deficiência. Isso. Então o filme é sobre ela, mas ela está ali como só um objeto passivo, daí a gente não seleciona, por exemplo. Né? E eu acho que o festival ele é um retrato dessa evolução, né? Porque cada vez mais a gente recebe filmes com esse protagonismo da pessoa com deficiência e até mais, né? Ultimamente com pessoas com deficiência sendo os produtores, os diretores, os realizadores, os roteiristas dos filmes, né? Eu acho que o Assim Vivemos ele cumpre esse papel muito importante no Brasil também, não só de mostrar esse conteúdo, mas de encorajar, de estimular os produtores, os realizadores, as pessoas com deficiência a produzirem material audiovisual sobre si, né? Então, nessa edição online, a gente nem chegou nela ainda, mas a gente vai falar dela depois. Eu tenho 3 filmes brasileiros bons de pessoas com deficiência que realizaram seus filmes. Sabe? Dirigido, produzido, né? Edição passada tivemos também. Né? Então, cada vez mais aparece esse material. Né? Então, acho que assim, a tecnologia está facilitando também, né? Antigamente, quando era o tempo da película ainda, era muito difícil para todo mundo fazer um filme em película, né? O funil era muito estreito, né? Agora, você com o celular faz um filme. Tem um filme que a gente vai exibir, que é praticamente celular e a câmera do próprio computador, né? O filme foi, inclusive, feito remotamente, né? Cada um gravando seu depoimento, não foi isso? Exatamente. Os Estimados Autistas, do Cristiano de Oliveira. Ele é autista e ele aproveitou esse momento pandêmico e fez entrevistas com outras pessoas autistas, né? Jovens como ele, falando sobre si, e esse material vai ser exibido. Né? Então, assim, isso também, por exemplo, né? A questão do autismo, até alguns anos atrás, era algo muito, muito nebuloso, né? Pouco falado, né? Hoje a gente já vê as pessoas, né, autistas falando sobre si, nos explicando como é que é ser autista, nos explicando, gente, olha só, né? Eu tô aqui, eu produzo, eu faço, a minha dificuldade é essa, a minha dificuldade é aquela, se quiser falar comigo, fala desse jeito e tal, mas assim, não é um bicho de 7 cabeças, né? É interessantíssimo isso, verdade. Né, Graciela? Que em 2003, basicamente era a deficiência física que aparecia, né, nos filmes, né? Nos filmes. E isso foi durante muito tempo, assim, né? Era filme sobre pessoas com deficiência motora, ou cegueira, ou audição, deficiência física, né? Deficiência intelectual veio vindo. E o autismo veio depois ainda, né? Sim. Acho que primeiro veio síndrome de Down, né? Síndrome de Down veio primeiro, assim, numa onda, né? Exatamente. E os temas, né? Assim, muito primeiro sobre a mobilidade humana, sobre a dificuldade
né, da mobilidade, depois sobre a questão da inclusão da escola, né, quando começou essa discussão e as leis no Brasil e no mundo sobre... Tem países que até hoje não tem ainda isso definido, países inclusive desenvolvidos da Europa, que a gente sabe que estão adiantados num ponto e atrasados no outro, né? O mundo é muito Dos Estados desigual. Unidos também. Dos Estados Unidos varia muito de estado para estado, então tem estado que está mais atrasado que o Brasil, por incrível que pareça. Pois é, então assim, mas eram muito esses temas prementes, né, da vida, né, E aí, de repente, vai indo, e daqui a pouco você já vê um filme sobre a vida amorosa, sobre autonomia, sobre independência, sobre sexualidade, você já vê assim que as coisas, os filmes vão evoluindo a partir da evolução da sociedade também, né? Isso é uma coisa interessante também, porque às vezes o festival parece que está com matemática ou com uma quantidade maior de filmes sobre alguma coisa, mas na verdade é uma leva dos filmes, assim, a produção mundial daquele ano, por algum motivo, veio com mais filme daquele... Não foi a gente que decidiu, assim, não, vamos focar nisso, não. Por algum motivo o mundo estava sintonizado com esse assunto, né? Reflexo da discussão que está acontecendo atual, né? Do que precisa ser falado. Né? Então, assim, em 2019 a gente teve filmes bem interessantes sobre autismo, né? Autismo e a neurodiversidade toda, né? Porque o autismo é uma palavra que abriga, né? Uma série de questões ali, diferentes níveis, né? Então, nós tivemos um debate sobre autismo e neurodiversidade em 2019 com as pessoas autistas nas 3 cidades, apenas pessoas autistas falando sobre si. E agora, nesse ano, teremos de novo, porque a gente percebe assim que é um assunto que começou a ser explorado, eles começaram a conseguir falar sobre si, e ainda, eu acho que isso ainda vai longe, porque é um tema vastíssimo, né? E que a gente precisa aprender muito, e eles precisam falar muito sobre isso. Porque começou a ter uma revisão do diagnóstico também, né? Então as pessoas que passaram a vida sendo consideradas esquisitas, mal educadas, difíceis, rebeldes, sei lá, na verdade estão sendo diagnosticadas como autismo do nível 1, né? Do grau 1, sei lá como é que é. O diagnóstico do autismo na infância, ele ainda é bastante raro, sabe? A maioria das pessoas, inclusive esse filme, são pessoas de 20 e poucos anos, no final do filme vai dando o momento do diagnóstico. Assim, foi diagnosticado aos 17, foi diagnosticado aos 18, foi diagnosticado aos 20, sabe? Ainda existe dificuldade e muitos pais relatam muito tabu ainda por parte dos profissionais em dizer, ó, o seu filho é autista, né? O que mais o pai e a mãe querem é ter um diagnóstico, porque a partir do diagnóstico você se liberta para seguir o tratamento em busca do que aquela criança precisa, né? Então tem muitos relatos ainda de diagnóstico muito tardio, né? E justamente como o autismo está dentro de um leque muito amplo, é isso que você falou, a criança é esquisita, não socializa bem na escola, mas vai indo. Consegue estudar, consegue ir na escola. Mas assim, a criança tem sofrimento, né? Porque ela justamente não tem o diagnóstico, não é entendida, é só o esquisitão, né? E de repente, é o tímido, né? É tímido, é irritado, né? Sei lá, mal educado, muitas vezes é mal educado, né? É gêniozinho numa coisa e absolutamente confuso na outra, né? Muito variado isso, né? E de repente o diagnóstico liberta, é uma libertação. Ah, bom, então eu entendi, eu sou autista, a minha dificuldade é essa, a minha facilidade é aquela, né? Eu posso estar no mundo, né? Tudo ou quase tudo, apenas de um jeito um pouquinho diferente, né? Então... Mas eu queria voltar, Dai, para o início de novo, porque por causa do seguinte, eu me lembro, por exemplo, que no primeiro Assim Vivemos, eu acabei trabalhando muito na produção. Na verdade, eu fui o produtor do primeiro Assim Vivemos, da pré-produção, né? Eu trabalhei na pré-produção, conduzi a pré-produção,
porque a Lara estava grávida da Giovana e a da Giovana nasceu em abril e o festival era em agosto. Então, nessa parte da Lara, né, nos últimos meses de gravidez e primeiros meses ali da amamentação, tal, não sei o quê, eu assumindo a produção. E daí eu, por exemplo, isso era 2003, recapitulando aqui, eu fui a instituições, fui ao CVI, fui à Andef, fui a uns lugares assim, não só para divulgar o festival, para conquistar já aliados, né, para assistir o festival e para dar suporte, né, para dar chancela, mas para perguntar sobre vocabulário. Como é que eu falo? Pessoa deficiente? Pessoa, porque naquela época existia pessoas com necessidades especiais, que é um termo muito vago, que eu falava, eu também tenho necessidades especiais, pô. Como é que, entendeu? Sabe? E você teve que descrever. Você teve que descrever pessoa sem braço, pessoa de cadeira de rodas, pessoa, né? Pessoas com coisas que a gente nem sabia dizer o nome. Como é que era essa situação para você? Olha, claro que sempre complicada, mas assim, muito rapidamente a gente aprendeu a perder o pudor, né? Porque eu acho que se tem alguma coisa que eu aprendi muito com as pessoas com deficiência ao longo dessa nossa trajetória, é assim, não tenha medo, não tenha pudor. A minha mão é atrofiada mesmo. A minha musculatura é atrofiada. Então, assim, eu sou cego mesmo. Não precisa dizer, pessoa que não, né, com deficiência. Não, eu cego. Então, eles me deram muita segurança, né? Assim, então, o que eu tô vendo? Eu tô vendo um tórax torto, que tem a parte direita mais para frente e a parte esquerda mais para trás. É isso que se tem que descrever, né? Com muito... Não tem nenhum demérito, né? Com muito respeito. Mas, assim, essa foi algo que eu aprendi muito rapidamente, assim. Perca o pudor, você descreva como eu sou, porque eu quero que as pessoas saibam como eu sou exatamente, né? Minha perna é pequena, o meu pé é virado para a direita, o outro é maior e apontado para cima, né? O meu corpo é torto, o meu braço, não tenho 2 braços, né? Meu braço é amputado na altura da axila. Então a gente foi, né, assim, se familiarizando com a linguagem e perdendo esse medo, né? Porque eu acho que esse medo alimenta as coisas ruins. E no contato pessoal também, né? No contato pessoal a gente foi aprendendo isso também, né? Que eles falam muito isso. Só fala comigo, normalmente, né? Exatamente. Se você falar alguma coisa que não pegar bem, eu vou te falar e você vai aprender, né? Exatamente. A gente lida com equipe, né, ao longo desses anos, assim. Então, às vezes eu tenho alguém, por exemplo, na minha recepção, que é novo, né, ou alguém que está lá entregando fone de audiodescrição, que é novo e tal. E as pessoas, né, aí vem aquele cego chegando com o cão-guia ou com a bengala. Graciela, 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 vem cá que tá chegando um cego. Eu sempre digo isso, gente, olha só, a qualquer dúvida, pergunta para a pessoa, como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te tratar? Você quer que eu coloque o fone em você ou você quer que eu coloque na sua mão? Sabe? Pergunta, vamos deixar esse medo, porque esse medo, ele faz parte de um comportamento que as pessoas com deficiência não querem para si, né? Não tenha medo. Não tem problema errar, né? Erra, não tem problema. Pegou no braço errado, a pessoa vai te explicar como que é, né? Então, essa falta de pudor no sentido, assim, ela é muito benéfica e ela aproxima muito. Eu me lembro da nossa infância, né, anos 70, anos 80, existia muito tabu em torno de tudo, né? Eu me lembro de colocarem medo de cego em mim, por exemplo. Quando passar um cego, fica longe, que senão a gente dá bengalada. Eu me lembro que as crianças com síndrome de Down eram escondidas, você não via, assim, as pessoas escondiam seus filhos com síndrome de Down, né? Você Sim. não tinha coragem de falar com a pessoa com certo tipo de deficiência, assim, com uma paralisia cerebral, por exemplo, você nem falava com a pessoa, né? Ninguém falava com ela, só falava com quem estava conduzindo a cadeira de roda, por exemplo, né? O mundo mudou muito, né? Nos últimos 40 anos, sei lá, 30 anos, né? Nesse aspecto.
Eu acho que mudou, mas a gente não pode esquecer que a gente está num microgrupo, né? Se você vai Sim. conversar, por exemplo, com o Daniel Gonçalves, que inclusive eu acho que está aqui assistindo a gente, né? Que tem não é exatamente paralisia cerebral, mas ele tem né, um pouco né, do corpo, da paralisia cerebral e tal, que muitas vezes as pessoas confundem com alguma deficiência intelectual, né? Porque justamente a pessoa tem uma dificuldade de fala, tem uma dificuldade de caminhar, né? Ele vai te contar um monte de história que aconteceu ontem, anteontem, na semana passada, né? De pessoas assim que não se dirigem a ele, se dirigem a pessoa que está com ele para perguntar o que ele quer no restaurante, sabe? Que enfim, tem histórias engraçadíssimas, né? Uma pessoa achando que ele tá bêbado, por exemplo, caminhando na rua, e vem abordar e perguntar se precisa de ajuda, que a pessoa tá bêbada. Então, assim, a gente tá nesse universo, né, há bastante tempo, sabemos já muitas coisas, outras, É né, verdade. tendo eternamente, mas eu acho que grande parte da sociedade ainda, né, tem muita dificuldade em lidar. Embora, como essas pessoas estão muito mais na vida cotidiana, não estão mais escondidas, como você falou, as crianças com síndrome de Down estão na natação, no judô, no balé, na escola normal, né? Em todos os lugares, as pessoas com paralisia cerebral estão por aí, se vê mais, né? E isso é o início, digamos assim, de, meu Deus, as pessoas estão produzindo, estão na rua, estão estudando, estão indo na universidade, né? E eu acho que isso é um primeiro movimento. Mas essa estranheza e não saber lidar, e o medo, e nem quero, então, né? Não vou parar o Uber porque essa pessoa é estranha. Todas essas pessoas relatam que ainda hoje, né, vivem isso. As pessoas vivem isso. Mas, enfim, elas também vão aprendendo a se defender, né? E a explicar, e a dizer, Claro, a rir de si mesmo. Eles riem é, muito de si, o que é muito legal, né? e o festival tem esse papel, né? Ele é esse espaço da gente, de quem não sabe desse universo, de quem nunca viu na vida real, ou de quem nunca teve coragem de se aproximar, pelo menos através da tela, se ficar mais íntimo, mais acostumado com esse assunto, né? Sim. Sim, sem dúvida. Os filmes ali são, né, nos mostram e a intimidade. É bonito isso também, né? Porque mesmo que a gente, né, tenha esse contato, né, com as pessoas com deficiência, é raro você ter um entendimento mais profundo do cotidiano, da vida íntima, né, da vida íntima, não só de como que a pessoa resolve o seu cotidiano, sua vida, mas também do que ela pensa, do que ela sente, das dores, das alegrias, do que ela Claro. não tá aí, né? Às E vezes como você tem coisa, e como tem coisa que é igual a você, né? Né? sim, Como as coisas são iguais, na verdade, muitas delas, né? Assim, e esses chavões, né, assim, de ver uma pessoa com deficiência e dizer assim, ah, imagina, eu reclamando da minha vida e aquela pessoa ali na cadeira de roda. Esses chavões você vai vendo assim, meu Deus, que besteira falar isso, como que o bem-estar emocional não tem nada a ver com ter uma deficiência ou não. A gente pressupõe que a pessoa é infeliz, a gente pressupõe que a pessoa está sofrendo, e muitas vezes a pessoa não tá, a pessoa está realizada, a pessoa estudou, a pessoa se formou, a pessoa está muito melhor que você e está deprimindo tomando seu Rivotril, sabe? e a gente apresentou alguns filmes ao longo desses anos, onde as pessoas diziam que não trocariam, não prefeririam não ter a deficiência, né? Porque elas deixariam de ser o que elas são. Elas sempre falam assim, né? Se eu pudesse começar a enxergar hoje, eu não seria mais eu, não seria mais, né? Se eu pudesse caminhar hoje sobre as duas pernas, né? Não tem muito relato assim, não, quer dizer, não tem muito, mas tem, ao longo dos anos, é uma coisa consistente, né? Sim, tem relato assim. Tem relato assim, porque assim, né, a gente, o ser humano, ele se adapta, né, às suas habilidades e às suas inabilidades, né? Ele vai E construindo. constrói a sua identidade, né? A sua personalidade, né? Exatamente. Então, né, você achar, pressupor é muita prepotência, né? Nossa, assim, você pressupor que a pessoa, obviamente, está em sofrimento porque ela
é cadeirante ou porque ela, né, tem alguma outra questão, né? E muitas vezes, sobretudo esses, né, os autistas que a gente tem ouvido muito falarem sobre si, muitas vezes a pessoa tá bem, tá, né, encontrou o seu lugar e tá feliz e tá produzindo, inclusive, né, em relação àquilo, né? Eu conheci uma autista, a Duda, filha do Hélio Rodrigues, ela é artista plástica, uma moça já adulta, e ela é verbal, se comunica, mas se comunica pouco, assim. O lance dela não é muito conversar, né? Mas a Duda, ela teve a oportunidade na vida, por ser filha de um artista plástico, de ir buscando ali o que ela queria e gostava e se desenvolvia e ficava à vontade, né? E hoje ela produz arte, né? Grandes painéis e ilustrações, assim, lindíssimos. Ela tá muito feliz no ateliê dela, sabe? Porque ela conseguiu ali um canal de comunicação que não é o verbal, que não é o forte dela, mas assim, ela conseguiu se realizar de uma maneira tão plena, sabe? Tão bonita. Você vê aquela pessoa tão em paz consigo e produzindo arte de qualidade tão, né? Tão incrível assim. Que como é que você vai falar o quê, né? Tipo, Não, é um processo pelo qual todos nós temos que passar, né? Porque as deficiências são muitas, né? Cada um tem as suas, né? E cada um tem que dar um jeito de se entender, de ficar, de se ajeitar, de se acertar, de ficar em paz consigo, né? não gosta, né? De si, né? Enfim. Agora, essa coisa da nomenclatura que você falou, isso muda muito também, né? Porque assim, isso acompanha a evolução das coisas. Então, por exemplo, né, algo que eu me deparei recentemente, né? A palavra inclusão, que é uma palavra tão utilizada, né? Tão amplamente utilizada, inclusive por nós e tal, é uma palavra que está começando a ser um pouquinho rechaçada, assim, por parte da militância das pessoas com deficiência, né? Porque ela pressupõe que existe um jeito certo de existir, de ser, de organizar, e pressupõe que aquela pessoa diferente vai entrar e se adaptar nesse jeito certo, né? Então eu vou incluir essa pessoa no meu mundo, né? Então, hoje em dia está se falando muito mais de compartilhamento do ambiente, de compartilhamento do espaço, porque essas pessoas elas não estão fora, elas estão dentro. A gente aqui, né? Assim, a sociedade, a nossa cultura que escondeu por muito tempo, mas elas não querem se sentir incluídas, elas querem compartilhar, porque elas já estão. Entendi. Porque você só pode incluir o que está excluído, né? Então, o estigma nunca sai, né? Se você instalar o dedo, está excluído de novo, então, né? Exatamente. Então a gente até assim, opa, né? Foi essa questão toda, né? Que está muito em discussão agora do capacitismo, de como que você julga, né? Como que você elenca qualidades, né? Isso é uma coisa muito da nossa sociedade, né? Muito mais do que você produz, do que você faz e do sucesso que você tem na vida, do que exatamente o que você é, né? Você não é o que você produz, você é uma essência, um ser, né? Se você vai produzir muito, ter muito sucesso ou não, ou ser rico, ou isso são outras coisas, né? Então, assim, esse julgamento pelo que você é capaz, né, de fazer e de produzir, né? Isso também é algo que está muito em voga hoje, que está sendo muito como se a pessoa né, ela não anda, então ela tem que andar, ela tem que. Por quê, né? Por quê? Por quê? Na verdade, esses parâmetros eles estão colocados para todas as pessoas, né? Assim, tem que andar até a idade tal, né? O pediatra fala isso, né? Até a idade tal tem que falar, até a idade tal tem que andar, na idade tal tem que saber falar o R, na idade tal tem que saber escrever com letra cursiva, é tudo assim, né? Para todo mundo. Né? Os indicadores, né, evolutivos, assim, todo mundo sofre com isso, porque grande parte das pessoas não se encaixa nisso, né? Então, assim,
os pais sofrem porque o filho não está atingindo ou não atingiu né? Você é muito marcado pelo que você não consegue fazer, muito mais pelo que você consegue. E isso é algo que eu acho que todas as pessoas, né, sentem, assim. Eu senti isso porque eu era uma péssima aluna nas exatas, na matemática, na física, não sei o quê, né? E era muito boa no teatro, nas artes, na redação, no português, na literatura, na filosofia, mas a minha plaquinha na escola era a que ia mal nas exatas, não era a que ia bem nas humanas, sabe? Então, assim, Até porque as exatas são mais valorizadas do que as humanas, né? Um monte de coisa assim, né? e outra, a escola não se responsabiliza por isso, né? Assim, opa, é uma troca, mas então, quem sabe, não estão me ensinando direito, né? É muito engraçado isso também, assim, porque... E te dá uma nota, né? Te dá uma nota, né? Então você é o 7. Exatamente. Vamos dar nota para esse professor também, né? Então, enfim, ou para essa escola, ou para esse modo de ensinar, ou para essa instituição do jeito que está colocando, né? Então, eu acho que isso tudo entra... Uma coisa assim, Gustavo, a maioria das discussões relacionadas às pessoas com deficiência serve para todas as pessoas. Isso foi a outra coisa que eu aprendi, sabe? Você tá ouvindo ali a reclamação e tal, você pensa, puxa vida, mas em algum grau... Eu, né? Você pensa assim, eu. Né? Também quero, pô. Né? Exatamente. Por que todas as crianças não são, né, mais valorizadas pelas habilidades do que pelas inabilidades? Como que a gente resolve isso? Como que você tenta apoiar aquela criança na sua inabilidade de um jeito amoroso, né? De um jeito mais carinhoso, menos cobrando menos, né? Por que isso não é para todo mundo? Por que as coisas não são assim? Então, enfim... São discussões assim que realmente servem para todo mundo. Na escola isso é muito claro, né? Como a escola, quando ela tem que se transformar para atender melhor as crianças com deficiência, ela se transforma para atender melhor todas as outras crianças também, as que não estavam sendo, né? Melhora para todo mundo, né? Sem dúvida. E assim, para a turminha, né? O meu filho estuda numa escola pequena e ele tem uma amiguinha com síndrome de Down, a Carolina, desde que eles têm 2 anos, né? Agora ele já tem 7, ou seja, já são anos aí de convivência. E a presença dela, sabe, na turminha, mobiliza todos, melhora o grupo, né? Você trabalha com conceitos assim importantíssimos, né? Embora a coisa é tão bem feita que foi cair a ficha de que a Carolina tem síndrome de Down assim ontem, sabe? Porque sim, dos colegas, né? Bem, só falando dos colegas. Exatamente. Colegas, sim, dos colegas, das crianças, né? Assim, isso não é algo marcado, isso não é algo, né? Mas assim, demorou um pouquinho mais para ler, demorou um pouquinho mais, né, para falar. Tem coisas que tem um pouquinho mais de dificuldade, outras não, né? E isso melhora, né? Porque daí assim, um ajuda o outro, aprenderam a se ajudar, não só ajudar a Carolina, um ajudar o outro, porque todo mundo tem, é isso que a gente estava falando, né? De momentos assim diferentes, cada criança é uma criança, cada ser humano é um ser humano, crianças mais tímidas, que têm mais medo, outras isso, outras aquilo, né? Ela, inclusive, né, já ajudou os colegas em coisas que ela sabe fazer, enfim. Então é maravilhoso, né? Você cresce com a diferença, você não cresce olhando para o seu espelho, né? Você cresce olhando para o estranho, para o diferente, para um pouquinho diferente. E daí, assim, a Lara e eu somos os fundadores, e a Lara, a produtora, a diretora do Assim Vivemos ao longo desses anos todos. E nós viemos para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos em 2018, e você assumiu a direção do Assim Vivemos, né? Em 2019 você fez a tua primeira
edição pilotando o festival. E agora, 2021, que é o Festival é Bienal, né? A gente tem que, para quem não sabe, o festival acontece de 2 em 2 anos. E esse ano nós vamos ter 2 edições, na verdade, né? Do festival. Conta aí pra gente como é que é. Quando, né, enfim, vocês foram para os Estados Unidos, ficou essa coisa no ar, assim, o Assim Vivemos e o Assim Vivemos. E, na verdade, para mim foi muito natural, porque como eu trabalhei no festival desde a primeira edição, né, na direção, na aplicação dos recursos de acessibilidade, primeiro fazendo, depois coordenando a equipe, todo o processo de produção de roteiro e tal, eu sempre conheci muito o festival por dentro, né, e como ele, né, é produzido e funciona e tal. Então, para mim, foi natural, assim, né, receber esse filho, né, de vocês, assim, para eu cuidar a partir, então, daquele momento, né. Foi difícil, mas, ao mesmo tempo, conhecido, né. Enfim, tive novas ideias, inventei umas oficinas, achei que seria legal trazer os artistas com deficiência também para o saguão do CCBB, né, para que eles estivessem na tela e fora da tela. Os debates continuaram, sempre muito legais também, né? E esse ano, por conta do edital emergencial da Lei Aldir Blanc aqui no Rio, eu consegui aprovar uma edição online do Festival Assim Vivemos, que é um marco também, eu considero um marco, porque o festival sempre foi presencial, né? E nós sempre tivemos restritos às exibições da sala de cinema, já que a gente nunca teve direito de distribuição desse material, apenas de exibição no nosso festival. O Brasil é enorme, a demanda por esse material é enorme, então sempre tivemos assim pedidos de pessoas do Brasil inteiro para que a gente disponibilizasse o material, e com muita dor no coração a gente dizia, não podemos distribuir, né? E tivemos uma ou outra iniciativa ali de produzir um DVD de distribuição com algum filme, isso aconteceu, mas dessa vez a gente vai conseguir fazer um festival online, né, que vai poder entrar na casa das pessoas do Brasil, do mundo. A gente tem um apoio de divulgação em Portugal, né, então estamos aí todos os lugares do mundo, né? Onde a pessoa quiser assistir. Nesse meio do caminho, a gente fez uma temporada na TV Brasil, né? A gente fez um programa na TV Brasil que, foi, né, pelo menos uma vez, o filme foi visto uma vez durante uma semana. Porque o mundo vai mudando, né, Dati? Então, assim, essa questão do direito autoral, eu sou artista, né? Então é claro que eu preciso que os meus direitos autorais sejam valorizados e remunerados, né? A gente fez o Cão Guia, eu fiz vários filmes. A gente quer ver o filme da Fruto comercial às vezes e quer que ele seja preservado, respeitado. Então, o cinema começou num lugar comercial, industrial, e com a tecnologia agora, e agora com a democratização, com a difusão dos meios de transmissão também, né, de exibição, porque também o cinema começou sendo feito por alguém para passar na sala de cinema e vai. Então o cara pega ali, bota, ganha o dinheiro dele e guarda, né? Depois vai vender para a TV, vende para a TV exibe, ganha dinheiro o cinema, o audiovisual funcionava assim, né? Agora, todo mundo pode fazer um filme de celular e botar no YouTube. Então mudou tudo, né? Então essa questão de você guardar seu filme para você, para quê? Você quer fazer para mostrar ou quer fazer para... Se você não vai ganhar dinheiro mesmo com isso, né? Também. A maioria dos filmes, né? Então, essa conversa mudou, né? Antigamente era muito difícil, a gente não tinha como ter os filmes para o festival, dar para as pessoas e botar na... A gente tentou fazer o Blind Tube, né? Sim. E era uma discussão, né? Vai pagar para botar o filme aqui, não vai pagar, não sei o que, tal. Sempre isso tudo mudou muito, né? Mas vamos voltar. Então agora a gente está conseguindo pela primeira vez fazer um festival na internet.
na internet. E assim, uma coisa muito legal é que grande parte desse acervo que a gente vai exibir no festival fica disponível, porque é exatamente isso que você falou, como mudou essa relação do realizador com a sua obra, e ele quer mesmo que seja exibido. Ao menos assim, bom, um filme que ainda não percorreu festivais, que o cara quer ainda segurar um pouquinho, não quer exibir quer deixar disponível na internet, mas assim, a maioria dos filmes que a gente vai exibir no festival vão ficar disponíveis no canal do Assim Vivemos, né? Isso é muito legal. Por que que isso é tão importante? Porque não é simplesmente um filme, né, Gustavo? É um filme com voice-over, que é a dublagem, audiodescrição, libras e legendas LSE, que é para surdos ensurdecidos. Então, assim, cada filme que a gente exibe é uma força-tarefa de uma equipe de pós-produção das acessibilidades enorme. Tem 10, 15 pessoas envolvidas, né, para produzir isso tudo. Né? Então, esse filme, com os recursos de acessibilidade, para que todas as pessoas possam assistir, só vai estar ali. Né? E eu acho que É uma coisa que o festival está dando para o filme também, né? Sim, você vai estar dando. E isso foi um entendimento, sabe? Muito profundo, assim. Quando a gente dizia para os realizadores, olha, a gente está botando os recursos de acessibilidade em português, as pessoas ficavam assim muito estimuladas, né, a permitir essa continuidade. Então a gente está criando um canal de distribuição, de exibição de filmes sem precedentes por conta desse edital, porque não conseguiríamos fazer isso sem uma verba mínima, porque isso é caro, né? Muitas horas de gravação dos profissionais de Libras, de legenda, depois de finalização, audiodescritor, estúdio, gravação, né? Então, assim, tivemos essa oportunidade com esse edital, né? E realmente, esse ano é sem precedentes, porque nós teremos a 10ª edição no segundo semestre. Essa edição não é uma edição inédita, é uma edição a online, vai exibir filmes de todos os anos do festival, né? É um melhores, assim, escolhidos pela curadoria, né? Melhores é difícil dizer, né? Mas alguns dos melhores, digamos. É claro, a partir também de Porque blocos. só para puxar a sardinha para o nosso lado nós todos, mas assim, uma característica do festival é assim, o nosso raciocínio é o seguinte, o tema é importante. As pessoas são sempre únicas, são sempre. Então, o filme tem que ser muito bom. A gente não seleciona só pela pessoa, pelo assunto, porque senão não tem seleção. Então, o filme, cinematograficamente falando, também tem que ser muito bom, né? Tem que trazer alguma coisa a mais. Então, assim, a gente passou muito filme bom ao longo desses 18 anos, né? Filmes. A gente passou até vencedor de Oscar, na verdade, né? Lá no primeiro festival tinha vencedor de Oscar e tudo, né? Aham. Não, sem dúvida, é super difícil, né? Poderíamos fazer um online com o The Best Of durante várias edições, né? Porque a gente tem aí filmes, inclusive quando a Lara, né, estava escolhendo para edição online, eu ficava dizendo, mas e tal filme, mas e o Gabor, mas e o Carmina, mas vai ficar de fora, vai ficar de fora. Né? Então, realmente, muitos maravilhosos ficaram de fora. Porque a gente se apaixona por alguns personagens, por alguns filmes, né? Tem algumas pessoas assim que a gente vê na tela que parece que são nossos amigos, assim, que a gente ama, né? Com certeza que eu me apego às pessoas, porque a gente faz as vozes das pessoas, né? Então, assim, eu tenho pessoas que eu amo, que nem me conhecem, né? Que eu amo profundamente, e porque eu fiz aquela personagem no voice-over, na dublagem, né? E a nossa dublagem é uma dublagem muito diferente também, sabe? Esse voice-over que a gente faz. Não é uma dublagem convencional, é uma dublagem muito, muito fina, muito sofisticada, porque ela se aproxima muito do tom da pessoa, do estar no mundo, do jeito de falar da pessoa. Por quê? Porque a gente deixa o som original daquela voz
audível, porque a gente quer que as pessoas na sala de cinema, as pessoas cegas, ouçam aquele personagem, aquela voz original. Muitas vezes a fala tem alguma deficiência, é uma fala muito própria, né? Então a gente não apaga aquele som, a gente não faz uma dublagem convencional. Ah, eu sou uma atriz, vou inventar aqui uma voz para esse personagem. Não, a gente estuda o clima, né, aquela personalidade para poder dar aquele tom, né? Então você se mimetiza mesmo, você se mistura, você é uma simbiose, né? E, e é isso, a gente quer saber da vida das pessoas depois e tal, né? Tivemos a oportunidade de conhecer alguns personagens de alguns filmes que vieram ao festival, né? E, enfim, eu tinha vontade de abraçar. Deve ser estafante, né, Lara? Né, Dati? Porque você faz mulher e homem, você não faz só mulher, né? Porque não dá, né? É uma atriz e um ator que tem que fazer todas as falas. Então, às vezes, você faz homem, o ator faz mulher, Sim, né? depende. A gente faz uma divisão prévia, né? A gente estuda o filme, mas, por exemplo, se é um filme que tem dois personagens femininos muito fortes, muito importantes ali no filme, a voz masculina vai fazer um e a voz feminina vai fazer outro, porque isso facilita para a pessoa cega o entendimento de quem é que está falando, né? Por que isso? Porque nós fazemos a audiodescrição do festival ao vivo, ou seja, os atores estão na sala de cinema, dentro da sua cabine, fazendo ao vivo por uma série de razões técnicas e tal, de disponibilização desse áudio, que eu acho que nem cabe dizer aqui, né? Todos esses detalhes técnicos. Claro, não. Então, nós não poderíamos, um filme que tem 20 personagens, nós não poderíamos ser 20 atores dentro de uma cabine, são dois. Então, a gente se divide por isso, né? Isso que o Gustavo está falando. E então a gente faz essa divisão prévia, esse estudo prévio, e a gente vai modificando a voz, né, de acordo com o personagem, nos aproximando daquele estilo de fala daquele personagem, né? É um trabalho exaustivo, a gente sai E da no cabine. intervalo, ainda descrevendo a imagem, Sim, no né? intervalo se define quem é o audiodescritor. Então, eu estou aqui falando, por exemplo, olá, mamãe, eu queria um copo d'água, você pode pegar para mim? Ele levanta, vai até a cozinha, abre a geladeira, serve água. Obrigada, mãe. Entende? Então, assim, você vai se dividindo, E a né? audiodescrição é mais Mais flash. plain, né? É mais branca, né? Mais, sei lá. Exatamente, ela é um pouco mais neutra, né? Dentro Isso. daquele ritmo daquele filme, né? Também se adaptando àquele filme. É como, né, uma boa tradução de livro, assim, né? Se mal comparando, que você embarca na história, você não fica dizendo, ai, nossa, que palavra estranha que esse cara escolheu para traduzir, né? Não, você vai na história, você quer que a pessoa cega saia do cinema falando do filme, da história, né? A gente é um suporte. Né? Nós não somos protagonistas, a gente é um suporte. Só que conseguir essa sutileza talvez seja a maior dificuldade, né? A maior Não, dificuldade e escolher o que descrever, né? Porque sim, não tem tanta chance assim de descrever e às vezes o espaço é bem pequenininho, né? Porque falando agora como diretor, a gente não pode ficar pensando. Quando a gente foi fazer o programa Assim Vivemos, que a gente fez uns perfis de personagens brasileiros para passar antes do filme estrangeiro, a Lara ficava falando muito nisso, mas tem que pensar na audiodescrição, você tem que deixar espaço para a audiodescrição. Eu falava, mas como é que eu vou fazer isso? É um conflito interno que eu vivi, porque eu já era do Assim Vivemos, já tinha vivido essa audiodescrição assim, né? Mas eu falei, mas daí o filme vai ficar com os buracos que quem não está ouvindo com a audiodescrição, o filme vai ficar ruim, sei lá, entendeu? Quem está produzindo não pode pensar, aqui eu vou deixar um espaço para a audiodescrição. Né? Ou então faz com tudo logo, faz filmes que já vêm audiodescritos, né? É muito difícil. Eu sempre falei isso, né? Assim, sempre defendi que o artista tem autonomia para fazer o que ele quiser, né? Mesmo, claro que, mas eu sou uma pessoa cega, eu quero realizar um filme, eu quero que o meu filme tenha espaço para toda a audiodescrição. Bom, então é uma proposta que você está
tá fazendo muito legal e isso é válido também, né? Agora, a arte é livre. Eu sempre digo, os recursos de acessibilidade, eles têm que se adaptar. Ai, Graciela, mas olha só, meu filme tem pouco espaço, não dá. Dá. A gente dá um jeito. Algum jeito a gente vai dar. Nem que a gente faça uma introdução antes de começar o filme, descreva as coisas mais importantes e depois vá salpicando. Né? A arte, ela tem que existir. Você não pode chegar para um pintor, né? Você vai chegar lá para a fase azul do Picasso e dizer assim, Picasso, faz mais contrastado para o pessoal de baixa visão conseguir ver aí a sua obra, né? Melhor. Não, o artista vai criar e o recurso de acessibilidade vai ali se adaptar. Até porque uma coisa muito legal de fazer em documentário, que muitos fazem, é você deixar as cenas do personagem do documentário em ação enquanto a fala dele está passando por cima. Então você não está vendo ele falando e aquela fala está cobrindo as ações, então o audiodescritor não tem exatamente o espaço ali para ficar falando o que ele está fazendo, porque tem a fala do cara por cima já, né? Tem muitos momentos assim, e aí você deixa. Aí você antecipa um pouco aquela informação, ou se é uma informação muito importante, visual, você atrasa um pouquinho, não tem problema nenhum também. Isso é um recurso que a gente usa na audiodescrição. Que as pessoas que enxergam ficam assim, atrasou, falou depois, já aconteceu. Eu estou sempre explicando, não tem problema, isso é um recurso, a pessoa não está vendo, é importante que ela tenha essa informação mesmo, que seja um pouco antes ou um pouco depois. Né? Então são coisas sutis assim que a gente pode lançar a mão disso em determinados momentos. Agora, claro, se o cara fez um gesto, né, levantou uma faca e o outro gritou, você tem que dar um jeito de falar na hora. Tem coisas que você tem que descrever. Né? Isso eu queria ressaltar para as pessoas entenderem. Essa escolha, ela é narrativa, né? O teu compromisso não é dizer tudo que está na imagem. O teu compromisso é dizer o que é fundamental para a pessoa. Quer dizer, você prioriza primeiro, você prioriza o que é fundamental para a pessoa entender melhor o filme, né? Exatamente. Eu priorizo a informação mais importante ali para que a pessoa acompanhe aquela narrativa, né, daquela proposta artística da melhor forma possível. Se der tempo para eu dar os detalhes e as coisas secundárias, dizer que a parede é azul, dizer que tem um quadro, dizer que a sala é chique, tudo bem, ótimo, maravilhoso, a gente vai dando os detalhes. Agora, eu tenho que... o meu olho é treinado para ver o que é fundamental de ser descrito, a primeira coisa mais importante para ser descrito naquele momento. Né? Tem uns filmes lentos que você deve até acabar o que você tinha para dizer, né? E o filme ainda não mudou de... Exatamente, né? Então, assim, tem filmes, né? Se você pega um filme, né? Eu sempre dou o exemplo de um filme do Bergman, que eu não me lembro qual é exatamente, mas que tem uma cena que ele tá com a câmera no olho, no rosto de uma atriz, assim, em close, e eu acho que ele fica uns 10 minutos naquela cena, sabe? E aí, então, você já descreveu o cabelo, a cor, a expressão, né? O fundo, a parede do fundo, o que está acontecendo e tal. E aí a pessoa olha para o lado, aí você descreve esse olhar, né? E aí dá aquela angústia, né, do silêncio. Só que aí você percebe que a pessoa que está vendo está recebendo o silêncio. O realizador quis isso. O diretor quer deixar você. Então, o audiodescritor tem que se tocar que ele tem que dar esse espaço do nada para a pessoa cega também, né? Então, mas dá angústia, porque assim, dá vontade de você avisar, ó, continua a mesma coisa, né? Você tem que dizer, achar um jeito de deixar isso claro, mas não superpoluir aquele momento que o realizador... pontuar, né? O nada, o silêncio, a contemplação daquilo, né? Então, essas sutilezas, né? Você vai aprendendo e tal. Enfim, mil coisas, né? Cenas mais eróticas, mais picantes, que é difícil também. Ou, enfim, cenas de violência, né? Já escrevemos tudo e você vai se deparando. Daí só para fazer uma pontuação do que você está falando,
vocês já descreveram tudo porque você descreve filmes em geral, né? Não só no Assim Vivemos. Você passou a ser uma audiodescritora profissional e já descreveu centenas de filmes, filmes que estão comerciais, curtas Sim. de tudo que é tipo, enfim, né? Programa de TV, Então, tudo que é coisa, né? desenho E Olimpíada, né? Abertura animado, da Olimpíada, de tudo, né? Carnaval, teatro, que é muito a nossa praça também. teatro. Outro aspecto que eu acho legal falar, que puxa um pouco isso, é que assim, eu trabalho com atores, né? Eu acho que assim, a minha formação é como atriz. Essa audiodescritora francesa que eu conheci, uma das primeiras, ela trabalha também com atores, né? Justamente porque assim, eu considero que isso faz uma grande diferença, não que um não ator não possa se tornar um grande audiodescritor, claro que sim, não é né? Mas essa prerrogativa existe porque os atores, de alguma maneira, eles entendem a cena, né? O desenrolar da cena, o ritmo da cena. E, portanto, essa interferência, ela se dá de uma maneira mais orgânica, mais fluida, né? Mais misturada. Porque você sabe como é que é estar lá dentro da cena. Você sabe como é que é aquele momento do pensamento do ator, que você precisa respeitar aquele momento. E depois, né? Por exemplo, espetáculo de comédia. Espetáculo de comédia, que a gente fez muitos no Maison de France nos últimos anos, que eles têm um repertório muito de musical e comédia. Meu Deus! Porque assim, o Diogo Vilela lá na peça fazia 200 expressões e palhaçada, não sei o quê, em 3 segundos, né? E você tem que correr atrás para descrever aquilo e deixar o cego pronto para rir na mesma hora que a plateia está rindo. Né? Então, um grande desafio, assim, você descrever aquela expressão facial, aquela coisa, né? Passou a mão na perna da mulher e fez assim, olhou para o lado. Enfim, espetáculo circense também, circo, meu Deus, é uma surra atrás da outra, né? O circo, assim, você vai levando uma surra atrás da outra, né? O movimento físico e tal. E vocabulário mesmo, né, Dalton? Assim, você vai no dicionário, às vezes, assim, para se preparar um pouquinho, Claro, tem coisa que a gente não sabe dizer, né? A gente nunca teve que dizer aquilo, né? mas também tem uma coisa esperta aí, que é o seguinte: eu tenho na minha equipe de audiodescritores gente de circo, gente de teatro de bonecos, gente de dança, sabe? Então, eu vou Gente do escolhendo carnaval, do né? carnaval, carnavalescos. Então, assim, eu vou escalando também, né, a partir desse elenco de maravilhosos atores que eu tenho, que são pessoas que estão no mercado e que fazem isso também, né? Então, assim, Ana Paula Brasil é bonequeira. Quando é bonecos, Ana, vem aqui. Mesmo que tenha uma pessoa com ela que não seja da área, que seja um ator, né, normal, assim, que não seja de bonecos, ela tá ali junto, E o porque eu roteiro é sei dela, né? Ela imprime esse vocabulário para o outro, né? Ela exatamente. repassa, né? Quando o outro se apertar, ela vai dizer que é a lira, explicar que tipo de lira, que aquele, né, que aquela pessoa está usando, coisas assim que, né, a gente não tem conhecimento de tudo, né? Então, isso é super importante. Foi uma coisa que eu fui entendendo ao longo do processo do trabalho, assim, ter pessoas de áreas diferentes para compor sua equipe, né? E para estar ali na hora do que precisar. São Muito muitas, legal. né? O Assim Vivemos online agora começa agora, né? Essa semana. É de 10 a 14 de abril, tá? Sendo que dia 10, 11, 12, 13, nós temos 2 sessões diárias, sempre às 15 e às 17 horas, e às 19 um debate ao vivo com a mediação da Lara, né? Da Lara Pozobon, que é, junto com o Gustavo, idealizadora do festival, e que por conta desse formato remoto vai poder participar, né? Mediando os debates. Estou super feliz com isso também. Então, às 19 horas desses dias, sempre tem o debate
sobre o tema daqueles filmes que foram exibidos. E no dia 14 está tudo liberado, debates e todos os filmes para a repescagem de quem não conseguiu ver alguma coisa. É no canal do Assim Vivemos. É no site www.assimvivemos.com.br. Os filmes estão hospedados no YouTube, mas o player está no site, justamente porque o site também foi concebido com navegabilidade fácil, de forma acessível. A gente tem uma consultora cega que fez a consultoria do site para ele estar acessível. Então, para facilitar essa navegabilidade, o player está ali no site. Então, deixa eu entender. Depois vai estar no YouTube, é isso? Depois, a partir do dia 14, vai estar com tudo isso no YouTube, ou não? Vai estar tudo isso no canal do Assim Vivemos do YouTube. Então, só para eu fechar aqui na minha cabeça, que eu não estou sabendo disso não, estou agora. A partir do dia 10, quem quiser pegar ali na hora, ver o filme estreando, ver o debate ao vivo e tal, entra no site. Assimvivemos.com.br. 15 horas, 17 horas e 19 horas. Vai poder mandar pergunta. Pode sim, vai poder participar. E daí depois isso fica consolidado no YouTube para quem quiser assistir como foi o debate, ver o filme que não pôde ver na hora, tal. Exatamente. Né? Fica lá no nosso canal. E a ideia é a gente alimentando esse canal. Né? Fundamental. Já estou aqui com a cabeça ali. Você está falando aí, eu já estou aqui, que eu tenho que continuar em seguida. Não pode deixar a peteca cair. Porque a gente está num... Porque o desespero desses tempos que nós estamos vivendo também é que tudo tem que ser o tempo todo, né? Você não pode dar intervalos, tem que conseguir produzir sempre, todo dia postar vídeo, né? É uma coisa louca também, né? O consumidor virou um devorador de conteúdo, né? Conteúdo. E ainda mais esse consumidor, né, que tem uma avidez, né, por filmes com acessibilidade, por conteúdos com acessibilidade. Então, assim, as pessoas estão muito, muito felizes. O Fernando Pozobon também, meu irmão da Lara, que está aqui dizendo que fica no site também. Os filmes vão estar todos no canal do YouTube, mas a pessoa vai entrar no site do Assim Vivemos e vai estar lá esses players dessas 8 sessões e mais os debates. Legal. E daí... Enquanto isso, as inscrições para o festival que acontece em agosto, setembro, outubro, estão abertas. As inscrições estão abertas, exatamente, para a nossa 10ª edição, que daí sim é uma edição inédita, com os filmes inéditos, que as pessoas se inscrevem e os filmes passam por uma curadoria. Então, a 10ª edição, que vai acontecer no segundo semestre, está com as inscrições abertas neste momento. E que deve ser um festival meio misto, né? Necessariamente também por conta de tudo que nós estamos vivendo, vai ter que ter um pouco online também, né? Na verdade, esse formato ainda a gente não bateu o martelo com o CCBB. Eu acho que isso vai acontecer mais na medida que as coisas forem, que o tempo for avançando, para a gente definir exatamente esse formato, né? Eu acredito que ele não vai ser inteiramente presencial, mesmo que os filmes estejam sendo exibidos na sala de cinema. Eu acredito que as atividades extras, como debates e talvez as oficinas, sejam feitas de forma online também. Mas isso ainda está em definição. Tem a vacina, tem um monte de coisa, né? Mas, de qualquer forma, Vou pegar o meu... Só um pouquinho, Gustavo. Senão eu vai ficar sem bateria? Peraí. Mas a gente pode ir encerrando também, que acho que a gente já cumpriu a pauta, já... Não cai agora não. Vamos fechar, por favor. Cadê? Voltei? Beleza. Voltei. De qualquer maneira, o online veio para ficar, né? O mundo mudou, né? Voltou. Né, Graciela? O mundo mudou. O mundo mudou em 2020. As empresas, os produtores, os exibidores, todo mundo vai ter que entender, né? O espectador, enfim.
São novos formatos que agora vieram para ficar, né? Não tem mais como. Vieram para ficar, e eu queria só dizer mais uma coisa que eu acho super importante também, que é o seguinte, essa edição online vai disponibilizar um material de apoio que é algo muito importante, que eu acho que as pessoas nos pedem há muito tempo, né? E por conta desse trabalho a gente vai conseguir disponibilizar, que é o seguinte, que é um guia de aplicação de recursos de acessibilidade em projetos culturais, destinado principalmente a produtores culturais e artistas, né? Porque há muita indefinição, muita dúvida. Como é que eu posso fazer para botar audiodescrição da minha peça? Mas a audiodescrição é para pessoa surda ou para pessoa cega? Mas a Libras é para quem? Onde que eu boto a internet? Então, a gente é constantemente, né, solicitado a dar esse tipo de esclarecimento, e agora a gente vai produzir esse guia vai poder rodar, né, todos os computadores e celulares, e a nossa intenção mesmo é assim, esclarecer, informar e ajudar os produtores a entender como é que resolve, como é que aplica o recurso de acessibilidade no seu produto, no seu projeto. Sensacional, sensacional. Pô, maravilha. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Vejo muitos anos pela frente ainda. Fiquei empolgadíssimo com essa edição online e com essa plataforma, né? Assim, a gente tem que se agarrar a esse negócio agora e acelerar nesse site aí, junto com o festival, com o festival presencial, para é uma nova era que está se abrindo agora, por Assim Vivemos, eu acho. É uma nova era, sem dúvida. E falando né, para todos, né, esse formato online, realmente, as pessoas estão dentro das suas casas e vão poder acessar, né, o festival. O festival é mais acessível, né, no sentido de acesso mesmo, de poder acessar o conteúdo, não das acessibilidades, mas de acessar o conteúdo como nunca. É sem precedentes isso, né? Isso. Maravilha. Maravilha. Pô, delícia. Foi muito legal a conversa. Tinha coisa que eu não tinha perguntado para você ainda, né? Nesses 22 anos, entendeu? Você fez o filme, o Cão Guia, eu nunca te perguntei como é que foi. Pois é, sempre tem alguma coisa a mais, né? Para se revelar, para se dizer. Porque assim, a convivência familiar muito próxima, às vezes a gente não entrevista a pessoa, né? Não, com certeza. E assim, né, toda a dinâmica também, que você passa enfim, vieram as crianças, aí os encontros são muito mais né, com eles do que um papo, assim, entre a gente, né? Muita saudade de estar com vocês aí, pessoalmente. Sim. É isso aí. Então tá, beijão. Pedir para as pessoas que estão assistindo, quem puder, quem quiser, depois que a gente fechar aqui e que o vídeo entrar na página, se quiser deixar comentário, porque esses comentários que foram feitos aqui ao longo da live, eles se perdem. Então, quem quiser entrar depois e deixar seu comentário, é muito legal, porque isso daí sim fica registrado na página, fica, né? E também lembrar todo mundo da contribuição pela vida de nossas mães, que eu acho que é um projeto que me toca muito. Alguém está pensando aí nas diaristas e nas empregadas domésticas que estão sem poder trabalhar nesse momento, e como contribuir está aí na página do Coro na Quarentena e tal. Então, só deixar esses recados de serviço assim. Quem quiser, então, deixar seu alô sobre a nossa conversa aqui depois que o vídeo estiver no ar, vai entrar no ar logo agora. Vai ser muito legal ter esses depoimentos, tá? E é isso, beijão. Foi muito bom conversar contigo. Obrigada, Gustavo, pelo convite dessa conversa, sempre muito bom. E vamos juntos, né? Estamos aí, trabalhando à distância, mas estamos juntos. É isso aí. Valeu, então, beijo. Bom. Feliz Páscoa! Você também, para todo mundo. Para todo mundo. Tchau. Tchau.